Olá pessoal! Aqui começar o treinamento de NR35, Trabalho em Altura. Nesse treinamento vamos falar sobre esse risco que está presente nas nossas atividades do dia a dia. A NR35 define e regulamenta o trabalho em altura, aponta quem pode realizar essa atividade e estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para a atividade. A NR35 estipula as exigências mínimas de proteção para o trabalho em altura. Qual o objetivo desse curso? Promover a capacitação dos trabalhadores que realizam trabalhos em altura, no que diz respeito à prevenção. Acidentes no trabalho. Análise de risco. Uso correto e particularidades do EPI para trabalho em altura. Condutas em situações de emergência e assuntos relacionados. Legislação. Legislação é um conjunto de leis que regulariza determinada matéria ou ciência, ou ainda um conjunto de leis que organiza a vida de um país. Quando se trata de trabalho em altura existe uma norma específica que rege essa atividade que é a NR35, norma regulamentadora, então a partir disso vamos estudar sobre essa norma. O que é considerado trabalho em altura? De acordo com a norma regulamentadora NR35, todas as atividades profissionais que exigem plataforma se o trabalhador fica em alturas superiores a 2 metros, seja em andaimes ou escadas, são consideradas trabalho em altura. Alguns locais onde se pode ser encontrado trabalho em altura. Construção civil. Base de carregamento de combustível. Posto de combustível. Danos à saúde causado por queda de trabalho em altura. Poderá causar desde uma torção, luxações, quebra de membros, ou até a morte. O que é segurança do trabalho? Segurança do trabalho é o conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade do trabalhador e sua capacidade de trabalho. O que é acidente do trabalho? Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução, permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Normas e regulamentos. As normas e regulamentos estabelecidos pelos órgãos competentes e aplicados pela empresa visam proteger o trabalhador dos possíveis riscos a qual ele possa estar exposto. Conforme a complexidade e riscos inerentes ao trabalho são adotadas as medidas necessárias para eliminação e minimização dos fatores de riscos presentes no local e condições do trabalho. A NR35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. O que é NR? Norma regulamentadora. No nosso ambiente de trabalho de posto de combustível, trabalhamos com diversas normas, segue algumas. NR6, Equipamento de Proteção Individual, EPI. Responsabilidades do empregador. Cabe ao empregador quanto ao EPI. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade. Exigir seu uso. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Cabe aos trabalhadores cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviços pedidas pelo empregador. Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR. Colaborar com a organização na aplicação das NR. Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.
constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do subitem anterior. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas. Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. As medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos. Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos, os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas. Disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade: eliminação dos fatores de risco. Principais causas de acidentes. As principais causas de acidentes no Brasil são: ato inseguro, condição insegura. O que é? Os atos inseguros são aqueles provenientes de dúvidas do ser humano que podem colocá-lo em risco, gerando consequências a ele ou não. As condições inseguras são aquelas onde o ambiente que o funcionário trabalha fornece perigo ou riscos para o mesmo, caracterizando-o como local inseguro para o trabalho. Ato inseguro. São atitudes, atos, ações ou comportamentos do trabalhador contrários às normas de segurança. Exemplos: descumprir as regras e procedimentos de segurança. Não usar o EPI. Não ancorar o cinto de segurança. Trabalhar sob efeito de álcool ou drogas. Operar máquinas e equipamentos sem habilitação. Distrair-se ou realizar brincadeiras durante o trabalho. Utilizar ferramentas inadequadas. Expor-se a riscos desnecessários. Condição insegura. São deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas nas instalações físicas, máquinas e equipamentos que presentes no ambiente geram riscos de acidentes. Exemplos: falta de guarda-corpo em patamares. Falta de pontos de ancoragem. Falta de treinamento. Não fornecimento de EPI adequado. Escadas inadequadas. Falta de sinalização. Equipamentos ou ferramentas defeituosas. Medidas de proteção contra quedas de altura. No planejamento do trabalho devem ser adotadas as medidas, de acordo com a seguinte hierarquia. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Prioridades no controle de risco. Quando se existe um risco, devemos trabalhar de forma que possamos controlar das seguintes formas: eliminar o risco, caso não tenha como. Neutralizar, isolar o risco, através do uso de equipamento de proteção coletiva, caso não tenha como. Proteger o trabalhador através do uso de equipamentos de proteção individual. Quando se trabalha em ambiente que tem um risco, devemos pensar da seguinte forma: sempre que possível, realize o trabalho no nível do solo, assim estará eliminando o risco.
Restringir o acesso devendo acessar somente pessoas autorizadas fazendo uso de EPC, por exemplo, correntes, cones, placas de sinalização. Reduzir os danos da queda. Sempre utilizar os EPIs adequado para a atividade, dessa forma estará protegendo a equipe. A relação entre a altura da queda e o comprimento do talabarte. Quanto mais alto for a ancoragem, menor será o fator de queda. Análise de risco. É uma técnica de análise prévia de riscos. Uma visão do trabalho a ser executado, que permite a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa, e ainda propicia a condição para evitar ou conviver com eles em segurança. A partir da descrição dos riscos, são identificadas as causas, agentes e efeitos, consequências, dos mesmos, o que permitirá a busca e elaboração de ações e medidas de prevenção ou correção das possíveis falhas detectadas. A análise de risco é importante para a determinação de uma série de medidas de controle e prevenção de riscos, antes do início dos trabalhos, permitindo revisões de planejamento em tempo hábil, com maior segurança, além de definir responsabilidades no que se refere ao controle de riscos e permissões para o trabalho. Definições. Risco. Capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Os riscos podem ser eliminados ou controlados. Perigo. Situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Causa de acidente é a qualificação da ação, frente a um risco, perigo, que contribuiu para um dano, seja pessoal ou impessoal. Controle. É uma ação que visa eliminar, controlar o risco ou, quando isso não é possível, reduzir a níveis aceitáveis o risco na execução de uma determinada etapa do trabalho, seja através da adoção de materiais, ferramentas, equipamentos ou metodologia apropriada. Planejamento. Antes da fase de execução, serão analisados todos os fatores de risco e possíveis condições de insegurança existentes no ambiente de trabalho e etapas da atividade. A AR deverá contemplar no mínimo: a. O local em que os serviços serão executados e seu entorno. b. O isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho. c. O estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem. d. As condições meteorológicas adversas. E. A seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual. F. O risco de queda de materiais e ferramentas. G. Os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos. H. O atendimento a requisitos de segurança e saúde. I. Os riscos adicionais. J. As condições impeditivas. K. As situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros. L. A necessidade de sistema de comunicação. M. A forma de supervisão. Aqui finalizamos o módulo. Fiquem atentos, pois teremos avaliações.